Hoje você vai ver a minha carteira ideal, você vai entender como é que funciona a carteira de alguém que faz operações com opções e no final eu vou te mostrar quanto da carteira eu coloco em cada trade. Meu nome é Jimmy e seja bem-vindo ao meu canal. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. E também já clica em gostei, isso ajuda o canal, faz o vídeo chegar para mais pessoas e o canal cresce. Algumas pessoas acreditam que quem opera opções ou quem faz trade não tem uma carteira de longo prazo. E isso não é verdade. O trade basicamente funciona da mesma forma que uma profissão. É uma atividade que demanda seu tempo, sua energia, seu foco, seu estudo. E da mesma forma que a sua profissão te proporciona um salário e desse salário a gente aporta numa carteira de longo prazo, o trade vai funcionar da mesma maneira. A gente tem lucro com trade e mensalmente a gente tira parte dos lucros e aporta numa carteira de longo prazo. Se você começou a operar agora, está tendo seus lucros e ainda não entende o porquê de uma carteira de longo prazo, porque tem investimentos que funcionam ali de maneira passiva, com um prazo de tempo maior, com um horizonte longo, eu vou te explicar agora. Primeiro ponto é que você não vai fazer trade a vida toda. Vai chegar no momento que você vai querer parar, da mesma forma que você aposenta da sua profissão, você vai aposentar do seu trade. O dia que você precisar curtir sua vida, ficar sossegado ou você envelheceu, você precisa de uma renda passiva que te sustente. E só uma carteira de longo prazo vai te proporcionar isso. Os investimentos de longo prazo, depois que você acumulou uma certa quantidade, você pode viver da renda passiva dele. Então esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, porque nós vamos querer viver tranquilos e essa renda passiva vai ser importante. Os investimentos em geral, eles funcionam de maneira exponencial. Então isso significa que no começo dá muito pouco resultado e depois de bastante tempo dá muito resultado. E o que significa isso? Que precisa do fator tempo. Você somente fazendo operações, fazendo trade, não vai conseguir colocar aí o fator tempo para gerar esse crescimento exponencial que os investimentos em geral de longo prazo vão ter. Então, sem uma carteira de longo prazo, você perde o crescimento exponencial. Outra dúvida comum de quem está começando é pensar que vai misturar o patrimônio de longo prazo com o patrimônio de trade. Isso significa que a pessoa pensa que ela sempre vai operar e vai aumentando o tamanho das suas operações cada vez mais de maneira sem fim. E isso gera dois problemas. O primeiro ponto é o risco. Quando você pensa dessa forma, se você já tentou fazer isso por um prazo razoável aí, razoável que eu digo é 3, 4, 5 anos, mesmo que você consiga refazer isso por 10 anos, e quando você tiver uma perda grande, o que vai acontecer? Você vai perder a maior parte do seu dinheiro e seu trabalho de 10 anos vai ter ido embora. É por isso que você sempre vai ouvir que traders de sucesso têm carteira de longo prazo. É a maneira mais sustentável de você viver e usufruir dos seus ganhos das suas operações. Outro ponto é que existe uma série de limitações quanto ao tamanho das operações. Uma delas é a liquidez, mas uma ideia geral é pensar o seguinte: que patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. Talvez vocês saibam, essa frase é do Buster, eu já deixei ele como referência aqui, alguns livros dele, eu costumo deixar até um livro dele na descrição sobre opções. E ele tem razão, patrimônio se acumula, patrimônio não se gira. Se você quiser fazer trade com seu patrimônio, existe o risco de você perder, existem limitações de que você talvez não consiga ter a mesma rentabilidade que antes, porque quanto maior você é, mais complicado de você conseguir rentabilidades muito altas e ao mesmo tempo que existe o risco de retorno. Se você estiver insistindo em rentabilidades muito altas dentro desse patrimônio seu que já chegou em um certo valor, você está correndo risco alto e é aquilo que a gente falou. Você pode trabalhar, pode dar certo por 10 anos, mas o dia que der errado, tudo vai por água abaixo e aquilo que você construiu, você perde. E por isso que no final do vídeo eu vou te mostrar quanto da minha carteira é o máximo que eu coloco em cada trade. Agora eu vou te mostrar como eu organizo a minha carteira ideal. Primeiro ponto, o que tem nessa carteira? Nessa carteira, ó, se você olhar, vou colocar na tela agora. Primeiro, nós vamos ter ações, vamos ter FIIs, que são os fundos de investimento imobiliário. Nós temos estoques,
que são as ações americanas. Nós vamos ter REITs, que são basicamente a mesma coisa que os fundos de investimento imobiliário, porém nos Estados Unidos. Significa Real Estate Investment Trusts. E por fim, nós vamos ter a nossa parte, que eu coloquei aqui escrito como opções, mas eu costumo chamar de capital alocado a risco, que é o capital que eu tenho para fazer operações que demandam um risco maior. E que geralmente eu faço operações diversas com opções. Agora vamos para minha carteira ideal. Esse é o guia que eu uso para balancear minha carteira. Eu uso essa distribuição que eu estou colocando aqui na tela. Eu me guio dessa forma, depois eu vou te explicar alguns porquês. Mas primeiro, nós vamos ter aí metade da carteira em ações aqui no Brasil. Em segundo lugar, nós vamos ter 20% em estoques. Nós vamos ter aí, ó, se você olhar o gráfico, mais 10% em rates e 10% em FIs. E o capital alocado a risco em que eu faço trade é no máximo 10%. Isso pode ser até curioso para algumas pessoas, porque nós tratamos bastante sobre opções, mas é aquilo que eu falei. Todo trader, toda pessoa que opera tem que ter uma carteira de longo prazo. Você não vai operar a sua carteira de longo prazo, você tem que operar a sua carteira de capital alocado a risco. Você vai operar ali seu valor restrito, um percentual que você determina, que é o máximo para você tentar ter rentabilidades maiores, para você ter um retorno acima da média. Se você não conseguiu enxergar no gráfico, está aqui o resumo: 50% em ações, 10% em fundo imobiliário, 20% em estoques, 10% em rates e 10% de capital alocado a risco, que na maioria das vezes são operações com opções. Uma dúvida que eu acredito que você pode ter é por que 70% da carteira em ações? E a resposta é essa daqui, esse gráfico está na tela. A longo prazo, as ações se sobressaem dentre os investimentos. Esse gráfico aqui mostra como é que saiu uma série de investimentos durante 200 anos no mercado americano. Além do gráfico que eu já vou explicar, eu tenho a crença de que empresas são organizações de pessoas trabalhando em prol de produzir algo para outras pessoas. É mais efetivo, é mais produtivo e cria mais valor para as pessoas, para a sociedade em geral, do que outros tipos de ativo, do que fundos de investimento imobiliário mesmo, ou títulos do governo. E esse gráfico mostra como as ações superaram todos os investimentos aqui analisados durante 200 anos. Aqui ele mostra o desempenho das ações, dos títulos públicos e privados, do ouro e do dólar. O dólar, na verdade, perdeu bastante valor com o tempo. O ouro teve uma valorização mínima. Os títulos em geral ali tiveram alguma valorização, só que a valorização das ações foi muito grande. O retorno das ações no longo prazo não tem outro caminho, é só alto. Ações a longo prazo dão retorno. E esse é o porquê da maior parte da minha carteira estar aplicada hoje em ações, e na minha carteira ideal aqui que eu te mostrei, também a maior parte, 70% dela é ações. A parte da carteira em fundos imobiliários e em rates são muito interessantes porque eles pagam dividendos mensais. E isso é muito bom quando você atingir o ponto de usufruir dessa carteira. Todo mês você vai ter um valor desses fundos imobiliários para você viver. É uma forma de você receber os rendimentos e não depender tanto dos dividendos das ações, que são mais esporádicos. Os 10% do capital alocado a risco que nós usamos para as operações de opções, ele é muito interessante, porque com ele a gente pode buscar rentabilidades bem mais altas, e o lucro recorrente que a gente tem com ele, com as operações, serve para alimentar o restante da carteira. Então você tem lá 1.000, 2.000, não sei em que ponto que você está, mas o valor que você recebe dos trades, você pega uma parte do lucro e coloca na carteira de longo prazo para ela ir sempre crescendo. Agora eu vou te mostrar a minha regra de quantos por cento eu coloco da carteira em cada trade no máximo. E a minha regra é não utilizar mais que 2% da carteira do nosso patrimônio em um trade. A limitação de 2% é muito importante para a gente gerenciar o risco. É o que algumas pessoas chamam de gerenciamento de dinheiro. É um gerenciamento de risco que a gente utiliza para que a gente não se exponha tanto a ponto de perder um valor substancial, para a gente sempre conseguir continuar operando. É claro que essa porcentagem pode variar para você, se você que define, e você também pode fazer vários trades. Dependendo da forma que você opera opções, você vai fazer vários trades por mês
Mas lembra dessa regra, nunca deixa passar dos 2% em cada um dos trades para você não se expor demais ao risco. Essa regra não serve para a venda coberta de opções nem para a venda de put, porque o risco dessas operações é muito pequeno. Por exemplo, o risco de uma venda coberta é eu ficar com a ação que eu já tinha, a opção expira e eu fico com a ação. E isso para mim não é um risco muito relevante, então eu me permito fazer 20, 30% da minha carteira em venda coberta. Nós podemos vender 30% das nossas ações, por exemplo, que o risco de perda não é muito relevante, porque é o risco que nós já teríamos, porque a gente já tem essas ações. Outro ponto é a venda de put, quando a gente quer comprar a ação com o exercício dessa venda de put. Então, qual que é o risco da operação venda de put? É você comprar uma ação que você já queria comprar. Então, com isso, eu não preciso me limitar a essa porcentagem. Eu posso comprar na porcentagem que eu quiser. Essas duas operações que são vinculadas aí com o buy and hold, com as carteiras de longo prazo, elas não precisam ficar restritas ao seu capital alocado a risco, não precisa ficar restrita a essa porcentagem de 2% para cada trade. Mas de modo geral, outras operações como trava, strangle, straddle, compra a seco de opção, idle condor, essas operações são limitadas aí pelos 2% da nossa carteira. Então eu te mostrei a minha carteira ideal, é dessa forma que eu balanceio os meus investimentos, eu sempre tento balizar nessas porcentagens cada coisa que eu compro. Sempre quando algum dos ativos está com uma porcentagem menor do que essa porcentagem que eu mostrei para você na carteira, eu passo a comprar ele, até chegar e ficar mais ou menos balanceado com os outros ativos, conforme as porcentagens que eu te mostrei. Eu também te mostrei a minha regra de limitar sua exposição em cada trade, que isso vai fazer você sobreviver nos trades por mais tempo. Caso você esteja começando, essa informação serve para você ter ideia, para você se balizar e se organizar, para a partir do momento que você começar a acumular certos valores, para você se organizar e não se expor tanto. Porque sendo mais conservador, se expondo menos, você sobrevive mais e você passa a ganhar mais com o tempo. Lembrando que se você quiser ser avisado quando o nosso curso de investimento e opções forem abrir as vagas, deixa seu e-mail aqui no link da descrição, porque eu vou avisar por lá. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa um gostei para esse vídeo aí chegar para várias pessoas. Muito obrigado por estar aqui comigo, um grande abraço e até o próximo vídeo.